Há quase 30 anos, uma simples ovelha, simples entre aspas, né, mudou para sempre a história da ciência. Quando Dolly nasceu, lá em 1996, o mundo reagiu com um misto de fascínio e também medo. Antes e depois desse feito, o conceito de um soro que seria capaz de transformar os seres humanos em versões fisicamente superiores permaneceu presa nos quadrinhos e também no cinema. Mas e se a ciência moderna estiver começando a percorrer esse mesmo caminho? Não através de um único composto milagroso, mas sim de uma combinação de engenharia genética, terapias moleculares e medicina de precisão. No episódio de hoje, esse será um dos pontos abordados. Teremos uma breve visão de alguns pontos sobre como será, ou talvez, seja o futuro da humanidade com esse avanço tecnológico que está acontecendo. Além disso, veremos também o robô monociclo que pode revolucionar a segurança patrimonial, o primeiro serviço de limpeza doméstica que é feita por robôs humanoides, e a nova bateria que pode finalmente tirar os eVTOLs, os chamados carros voadores, aqui do chão e levá-los para os céus. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Estamos de volta agora com energia e internet tranquilinho por aqui, tá? Sem mais enrolação? Bora pro vídeo. Obrigado pelo apoio. Dos super soldados da Marvel aos mutantes dos quadrinhos, sempre imaginamos que a força sobre-humana existiria de alguma forma, a regeneração acelerada, a resistência quase que ilimitada, e tudo isso ia depender apenas de acidentes improváveis ou de tecnologias impossíveis nesse momento. Mas a realidade está começando a seguir um caminho bem diferente, viu? Em laboratórios espalhados por todo o mundo, cientistas já não estão apenas tratando as doenças, meus amigos. O que eles estão fazendo agora é aprendendo a reprogramar a própria biologia humana. E pela primeira vez, diversas dessas tecnologias independentes agora começam a convergir para um objetivo que até pouco tempo atrás parecia inalcançável: melhorar o funcionamento natural do nosso organismo. Um dos exemplos mais impressionantes surgiu a partir de uma mutação genética que é extremamente rara e é encontrada tanto em alguns seres humanos quanto em alguns animais. Esses carregam mutações extremamente raras em um gene chamado de miostatina. Essa proteína funciona como um limitador natural do crescimento muscular. Quando ela deixa de atuar corretamente, o resultado é impressionante. Músculos muito mais fortes, pouca gordura corporal e uma força física muito acima da média. Inspirados nesse fenômeno, pesquisadores desenvolveram medicamentos que são capazes de bloquear parcialmente essa proteína aí. Um dos tratamentos mais promissores utiliza um anticorpo monocicloidal chamado de bimagrumab. Em estudos clínicos de fase 2, apresentados agora em 2026, pacientes obesos perderam praticamente toda a massa corporal na forma de gordura, enquanto eles preservaram e, em alguns casos, até aumentaram toda a sua massa muscular. Isso tudo quase nem fazer exercícios físicos. Para muitos especialistas, essa combinação aí representa uma mudança bem radical em relação aos medicamentos atuais para perda de peso, que frequentemente reduzem também a musculatura. Mas modificar proteínas é apenas o primeiro passo, segundo eles. Outra revolução acontece dentro do próprio DNA. Durante milhares de anos, nós acreditávamos que as nossas informações genéticas eram permanentes. Se uma mutação causasse uma doença hereditária, ela acompanharia a pessoa por toda a sua vida, e por toda a sua geração, consequentemente. Isso começou a mudar com o surgimento da tecnologia CRISPR, que é capaz de editar os trechos específicos do código genético com uma precisão que é sem precedentes. E hoje essa técnica já é utilizada experimentalmente para poder corrigir doenças genéticas bem graves. Um dos exemplos mais conhecidos é o tratamento da anemia falciforme, em que células do próprio paciente são modificadas geneticamente antes de serem reintroduzidas no organismo. Em estudos clínicos, a maior parte dos pacientes permaneceu livre das crises dolorosas da doença após tratamento e demonstraram que, em alguns casos, corrigir uma única sequência de DNA pode transformar completamente a vida de uma pessoa que precisa. Mesmo assim, a engenharia genética continua evoluindo, viu? Uma das tecnologias mais recentes é conhecida como Prime Editing. Em vez de simplesmente cortar o DNA e depender do mecanismo natural de reparo da célula, ela funciona exatamente como um editor de texto biológico, substituindo assim letras específicas do código genético com muito mais precisão e reduzindo as alterações indesejadas.
E essa abordagem pode abrir caminho para tratamentos ainda mais seguros de doenças hereditárias e, futuramente, até condições neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Mas talvez o conceito mais impressionante seja outro, tá? Em 2026, o pesquisador japonês Shinya Yamanaka demonstrou que as células adultas poderiam ser parcialmente reprogramadas para recuperar características típicas da juventude. Em vez de criar novas células, a ideia é fazer essas células envelhecidas voltarem a funcionar como suas versões mais jovens. E agora, nos últimos anos, experimentos em modelos animais indicaram que essa chamada reprogramação parcial pode restaurar funções celulares, melhorar tecidos e até aumentar a expectativa de vida, eliminando algumas doenças que são relacionadas ao envelhecimento acelerado. Diversas empresas de biotecnologia já trabalham para poder transformar essa descoberta aí em tratamentos destinados a combater o envelhecimento humano. Enquanto isso, uma outra linha de pesquisa está investigando algo ainda mais curioso: utilizar pequenas moléculas chamadas de microRNAs para poder controlar quais genes permanecem ativos ou inativos dentro das células. Em paralelo, alguns cientistas estão estudando formas de transferir mitocôndrias, as estruturas responsáveis pela produção de energia celular. Eles querem fazer essa transferência entre tecidos, buscando restaurar órgãos danificados e melhorar processos naturais de regeneração. Embora essas pesquisas ainda estejam em fase de desenvolvimento, elas ilustram uma mudança que é bem profunda na forma como nós passamos a enxergar agora o próprio corpo humano. Durante décadas, nós sonhamos com super-heróis que seriam capazes de desafiar os limites da natureza. A realidade, porém, provavelmente seguirá um caminho muito menos espetacular, tá? Mas talvez muito mais revolucionário. Em vez de criar pessoas com poderes extraordinários, a ciência parece caminhar para algo que é ainda mais importante: eliminar doenças genéticas, retardar o envelhecimento, manter a capacidade de regeneração por muito mais tempo e, consequentemente, nos dar uma vida plena, uma vida muito mais tranquila do que nós temos agora. Talvez o verdadeiro superpoder do futuro não seja voar, atravessar paredes ou até levantar alguns carros por aí, mas sim, talvez seja simplesmente viver melhor. E é isso que todos nós esperamos, né? E você, se hoje já existisse uma terapia dessa aí capaz de reescrever parte do seu DNA para poder reduzir o risco de doenças e, consequentemente, melhorar a sua saúde e, ao longo de toda a sua vida, deixar você bem melhorzinho por aí, teria coragem de utilizar uma tecnologia dessa aí, ou acredita que envelhecer e morrer faz parte da trajetória humana? Enquanto você abre o campo de comentários e deixa sua opinião, bora ver agora qual que é o legado da ovelha Dolly, nessa nova geração de engenharia genética que estamos vendo nascer. Bora ver? Em 5 de julho de 1996, quando a ovelha Dolly nasceu, o mundo reagiu com fascínio e medo. Muitos imaginaram que a clonagem de seres vivos abriria o caminho para exércitos de clones humanos, animais produzidos em série e uma completa revolução na reprodução da vida. Mas o tempo mostrou que a maior descoberta não era a possibilidade de copiar organismos, mas sim entender que uma célula adulta podia voltar sim no tempo. Tudo começou com uma técnica conhecida como transferência nuclear de células somáticas. Os pesquisadores retiraram o núcleo de uma célula adulta de uma glândula mamária de uma ovelha e o inseriram dentro de um óvulo cujo material genético havia sido removido. Depois, um pulso elétrico fez com que aquele óvulo acreditasse que havia sido fecundado, iniciando assim o desenvolvimento de um novo embrião. Como o DNA vinha da célula adulta, o animal resultante possuiria praticamente o mesmo material genético da ovelha doadora, que era a Dolly. Na teoria, parecia simples, mas na prática era incrivelmente difícil de acontecer. Para produzir essa ovelha, foram necessárias 277 tentativas. A imensa maioria dos embriões simplesmente deixou de se desenvolver. O problema nunca foi copiar o DNA. O verdadeiro desafio era convencer uma única célula adulta a esquecer completamente a sua identidade. Uma célula da pele, por exemplo, carrega exatamente o mesmo DNA de uma célula do cérebro. O que muda são as pequenas marcas químicas que determinam quais genes vão permanecer ligados ou desligados. Esse conjunto de instruções é conhecido como epigenética. Quando esse, entre aspas, reset acontece de forma incompleta, a célula continua se comportando como uma célula especializada e o embrião não consegue se desenvolver normalmente. Foi justamente tentando compreender esse mecanismo aí que a ciência deu um salto muito maior do que a própria clonagem. Anos depois, os pesquisadores descobriram que era assim possível reprogramar células adultas sem que para isso fosse necessário produzir um embrião inteiro. Assim nasceram as células-tronco pluripotentes induzidas, conhecidas como iPSCs. Utilizando apenas algumas proteínas reguladoras, uma célula comum da pele pode voltar a um estado semelhante ao embrionário, tornando-se assim capaz de originar praticamente qualquer tecido do organismo.
Hoje essas células já são utilizadas em laboratórios do mundo inteiro para poder estudar doenças, testar medicamentos e desenvolver futuras terapias regenerativas, reduzindo a necessidade do uso de embriões em muitas pesquisas que acontecem por aí. Enquanto isso, a clonagem, esta também encontrou aplicações bem diferentes daquelas imaginadas nos anos 1990. Na agropecuária de elite, por exemplo, animais geneticamente valiosos podem ser clonados para poder preservar características raras. Na conservação animal, os cientistas conseguiram trazer de volta alguns indivíduos de espécies ameaçadas de extinção utilizando material genético que foi congelado por várias décadas, como aconteceu, por exemplo, com o furão de patas pretas ali nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, projetos de desextinção começaram a seguir um outro caminho, viu? Em vez de clonar diretamente as espécies desaparecidas, pesquisadores agora utilizam ferramentas como o CRISPR para poder editar o DNA de espécies atuais. Eles fazem isso inserindo características genéticas que foram perdidas ao longo da história. E é exatamente essa estratégia que vem sendo explorada em projetos envolvendo o mamute lanoso e o elefante asiático, por exemplo. Quase 30 anos se passaram da primeira clonagem relatada, e Dolly continua sendo um dos experimentos mais importantes da biologia. Não porque tenha inaugurado a era dos clones, mas sim porque provou algo muito mais profundo, que a identidade de uma célula não é definitiva. Hoje nós sabemos que o código da vida pode sim ser reprogramado, corrigido e, em alguns casos, até mesmo rejuvenescido. Talvez o verdadeiro legado de Dolly nunca tenha sido copiar a vida, mas sim mostrar que nós podemos aprender a reescrevê-la, meus amigos. A maioria das empresas que desenvolve a direção autônoma utiliza carros convencionais, que são adaptados com sensores, câmeras e computadores de bordo. E mesmo quando dirigem sozinhos, esses veículos ainda carregam volante, pedais e todos os controles pensados para motoristas humanos. A Zoox seguiu um caminho completamente diferente. Seu robotáxi nasceu para ser totalmente autônomo. O veículo possui cabine simétrica, pode se deslocar em qualquer direção, isso sem precisar fazer um retorno, fazer aquela voltinha que os carros normais fazem, e foi desenvolvido sem nenhum controle manual, sem pedal, sem volante, sem nada disso aí. E para que esse feito fosse possível, a empresa precisou superar não apenas os desafios tecnológicos, mas também regulatórios, já que praticamente todas as normas de segurança dos Estados Unidos foram escritas considerando que sempre estaria um motorista humano presente no volante. Depois de vários anos de testes, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito dos Estados Unidos finalmente concedeu à Zoox a autorização necessária para iniciar as operações comerciais remuneradas. Na prática, isso significa que a empresa da Amazon agora pode sim deixar de operar apenas programas experimentais e passar a oferecer corridas pagas, e isso utilizando esse veículo sem volante ou pedais. Os primeiros serviços comerciais começaram em Las Vegas, onde centenas de milhares de pessoas já participaram dos programas de demonstração da empresa. Ao longo desses testes, a Zoox já acumulou mais de 500 mil de viagens realizadas e uma outra enorme fila de interessados aguardando a abertura oficial do serviço. O impacto dessa autorização vai muito além da própria Zoox. Se o projeto demonstrar segurança e confiabilidade em larga escala, ele poderá acelerar também a atualização das leis de trânsito para veículos totalmente autônomos e abrir caminho, claro, para uma nova geração de transportes urbanos. Em vez de simplesmente adaptar os carros do século passado, fabricantes agora poderão desenvolver veículos pensados exclusivamente para a inteligência artificial pilotar, aproveitando o melhor do espaço interno, reduzindo os custos operacionais e eliminando componentes que simplesmente deixam de existir. E isso deixa mais barato os veículos, que nós não poderemos ter, apenas usufruir, com certeza. Triste isso, ou não, Grande parte dos robôs atuais utiliza modelos originalmente desenvolvidos para imagens, vídeos ou linguagem. Eles conseguem reconhecer objetos e executar comandos, mas ainda encontram dificuldades para poder compreender as relações de causa e efeito aqui no nosso mundo real. Se um objeto cair, alguém bloquear o seu caminho ou o ambiente mudar inesperadamente, muitas vezes esses robôs precisam recalcular toda a estratégia. O Lingbot VA 2.0 foi criado justamente para resolver esse problema aí, utilizando um modelo desenvolvido especificamente para a física do mundo real, onde cada ação influencia diretamente o próximo estado do ambiente. A grande inovação desse sistema está em reunir percepção visual e tomada de decisão dentro de uma única arquitetura. Em vez de tratar imagens e movimentos como processos separados, um tokenizador semântico transforma cenas, comandos e ações, tudo isso em uma representação compartilhada, permitindo que o robô possa compreender o significado físico do que ele está observando. Enquanto a máquina realiza um movimento, o sistema já está prevendo como é que o ambiente deverá estar nos próximos instantes. Um mecanismo de inferência síncrona permite que previsão e execução aconteçam ao mesmo tempo, formando um ciclo contínuo de percepção, antecipação e correção.
O resultado é um controle em tempo real que alcança 150 atualizações por segundo, utilizando apenas uma GPU, reduzindo os atrasos e tornando os movimentos muito mais fluidos. Depois, um modelo de dinâmica inversa converte essas previsões em comandos precisos para motores e articulações. Outro avanço importante é a capacidade de adaptação. Segundo os pesquisadores, o Lingbot VA 2.0 consegue aprender uma nova tarefa com aproximadamente 20 demonstrações humanas apenas, e isso sem precisar alterar os parâmetros internos. Ou seja, em vez de ser reprogramado do zero, o sistema utiliza um contexto acumulado para compreender novas situações, distinguir cenários visualmente parecidos e também executar aquelas tarefas compostas por várias etapas consecutivas. Essa capacidade aproxima os robôs de um comportamento muito mais flexível, reduzindo assim drasticamente o tempo necessário para treiná-los em novos ambientes industriais ou domésticos. E por falar em ambientes domésticos, foca nessa próxima matéria que tá interessante, viu? A startup norte-americana Tal Robotics alcançou um programa piloto que permite contratar um único robô humanoide para realizar várias tarefas domésticas por cerca de $30 por hora. Mas justamente quando essa tecnologia começou a chegar nas casas, um obstáculo inesperado surgiu. A geopolítica. Em vez de desenvolver um robô totalmente novo, o que a empresa fez foi adaptar as plataformas humanoides que já existem, que são vindas ali principalmente da China. A ideia dos caras é usar esses robôs para executar tarefas cotidianas, aproximando a inteligência física do mercado de consumo, ou seja, ganhar dinheiro com isso. E apesar dessa aparência totalmente autônoma, a tecnologia ainda funciona de maneira híbrida, tá? O que significa que os robôs executam sim diversas tarefas de forma automática, mas eles continuam contando com supervisão humana para situações inesperadas. Operadores ficam à prontidão ali para poder assumir o controle sempre que o sistema encontra um objeto desconhecido ou uma tarefa que exige maior precisão. Essa combinação entre inteligência artificial e supervisão humana permite que os robôs possam trabalhar em ambientes muito mais imprevisíveis do que uma fábrica. Ao mesmo tempo, o uso de câmeras dentro das residências levanta uma discussão que é inevitável sobre a privacidade nossa. A empresa afirma utilizar criptografia e mecanismos de anonimização para poder proteger os dados dos clientes. Mas o tema continua sendo um dos maiores desafios para a aceitação desse tipo de serviço aí pelas pessoas. Curiosamente, o principal desafio da Tal Robotics não está nos robôs. Grande parte da plataforma utiliza hardware fabricado lá na China, pela Chinese Unitree, por exemplo. Porém, essas novas restrições regulatórias dos Estados Unidos relacionadas a equipamentos robóticos que têm origem estrangeira, principalmente da China, pode dificultar a importação e a expansão dessas plataformas no mercado norte-americano. Isso obriga startups como a Tal Robotics, por exemplo, a buscar alternativas nacionais para poder continuar crescendo sem depender de componentes sujeitos a futuras limitações governamentais. Infelizmente temos isso no meio da tecnologia, né? Não deveria existir. E proteger grandes áreas industriais e também de empresas sempre exigiu uma combinação cara de vigilantes humanos, veículos de ronda e sistemas fixos de monitoramento. Além do custo elevado, existe também um outro problema. As pessoas se cansam, veículos quebram e exigem manutenção constante e nem sempre conseguem patrulhar todos os pontos com bastante eficiência. Foi para enfrentar esse desafio que surgiu o OneRolo, um robô autônomo que é pensado para realizar as patrulhas contínuas tanto de dia quanto de noite, em ambientes industriais, centros logísticos e grandes instalações corporativas. O aspecto mais impressionante, na minha opinião, desse projeto aí é justamente a sua locomoção. Em vez de utilizar 4 rodas, o robô parece ser a própria roda e se equilibra sobre uma única central, e isso graças a um volante de inércia que é interno e funciona como um giroscópio de alta velocidade. Esse sistema mantém um equipamento estável durante todo o deslocamento. Para poder mudar de direção, o robô inclina o seu conjunto interno alternando o centro de gravidade e realizando assim as curvas suaves e extremamente precisas. Mesmo pesando cerca de 45 kg, ele pode atingir velocidades próximas a 30 km por hora, mantendo estabilidade mesmo em terrenos irregulares. Mas velocidade sozinha não basta para fazer vigilância, não é? O OneRolo combina câmeras de visão computacional, sensores para detecção de obstáculos e pessoas e posicionamento por RTK GNSS, uma tecnologia de navegação que é por satélite e tem uma precisão centímetrica. Isso permite a ele seguir rotas previamente definidas, identificando pessoas ou veículos fora do padrão esperado, e envia imagens e alertas imediatamente para operadores humanos. Por enquanto são humanos, né? Além disso, o robô possui microfones e alto-falantes integrados, permitindo comunicação remota com qualquer pessoa presente no local, e isso sem precisar que um segurança humano se desloque até aquela ocorrência ali.
E aquela ideia de decolar da garagem da sua casa em um carro voador totalmente elétrico, cruzar as cidades em poucos minutos e recarregar a bateria antes mesmo de terminar o seu café, isso tem ganhado bastante força, viu, meus amigos? Durante anos, essa ideia esbarrou em obstáculos que pareciam impossíveis de superar. Um deles é a energia. Agora, uma parceria entre a CES AI e a Doronion Aerospace promete mudar esse cenário utilizando uma nova geração de baterias lítio-metal, que são desenvolvidas especificamente para aeronaves elétricas. As baterias de íons de lítio, essas atuais que nós temos nos carros que andam por todas as partes já, funcionam bem sim para os automóveis, mas ainda representam um grande compromisso entre peso, autonomia e segurança, isso quando aplicado à aviação. É justamente aí que entra o lítio metal. Ao substituir o anodo de grafite por lítio metálico, essas células conseguem armazenar muito mais energia no mesmo peso, e a CES AI afirma estar desenvolvendo essas baterias com densidade próximas a 400 watts-hora por quilograma, um salto importante para viabilizar os voos elétricos mais longos. Toda essa tecnologia está sendo desenvolvida para ser integrada ao Doronion H1X, um eVTOL para 2 ocupantes que pretende atingir cerca de 190 km por hora, além de oferecer aproximadamente 160 km de autonomia e realizar recargas em torno de 25 minutos. A expectativa é que os primeiros protótipos equipados com essas baterias aí possam avançar para as próximas etapas de testes ao longo desses próximos anos. Aguardemos isso aí com ansiedade, não é não? Se gostou desse vídeo, já sabe, deixe o seu like, confere a sua inscrição, clica em uma das 2 sugestões que estão na tua tela e nós nos vemos no próximo. É só clicar que eu te espero lá, tá bom? Obrigado por me apoiar todo esse tempo e durante esse período que nós passamos por problemas devido a esse, sei lá, furacão, tornado que passou por aqui. Obrigado mesmo e até daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau. Tô te esperando lá.